Vamos então ver agora a resolução da ficha número 72. Esta ficha tem duas perguntas. Vamos ver então aqui a primeira pergunta. De acordo com os censos de 2001, o número de habitantes destas cidades são os seguintes: Beja, 35.762; Coimbra, 148.443; Faro, 58.051; Guimarães, 159.576; Lisboa, 564.657; Porto, 263.131. E a pergunta diz-nos: completa o gráfico de barras, identificando as cidades pela primeira letra do seu nome e arredondando o número de habitantes à dezena de milhar mais próxima. Vejamos então aqui os dois exemplos já tratados. Beja, 35.762, arredondando este número à dezena de milhar mais próxima é 40.000. Por isso é que esta barra inicia em 0 e termina em 40.000. Coimbra, 148.443, arredondando à dezena de milhar mais próxima é 150.000. Por isso é que esta barra inicia em 0 e termina em 150.000, que é o ponto médio entre 140.000 e 160.000. Sendo assim, o que tu tens que fazer é arredondar à dezena de milhar mais próxima os restantes números e traçar as respectivas barras neste gráfico. Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos começar pelo número referente a Beja, 35.762. Ora, este número é constituído por 3 dezenas de milhar. Sabemos que uma dezena de milhar é 10.000. 3 vezes 10.000 dá 30.000. Portanto, é 3 dezenas de milhar e 5.762 unidades. Este número está compreendido entre as 3 dezenas de milhar, ou seja, 30.000, que é a dezena de milhar anterior, e as 4 dezenas de milhar, ou seja, a dezena de milhar posterior, que é 40.000. A estratégia de arredondamento é a mesma. Temos que determinar o valor médio entre a dezena de milhar anterior e a dezena de milhar posterior. Neste caso é 3,5 dezenas de milhar, ou seja, 3,5 vezes 10.000 dá 35.000. E o arredondamento é feito do seguinte modo: se o número que queremos arredondar é menor do que esse valor médio, isto é, está posicionado aqui neste intervalo definido por esta linha a vermelho, sem atingir o valor médio, o arredondamento é feito para a dezena de milhar anterior. Neste caso seria para o 30.000. Se pelo contrário o número que nós queremos arredondar é igual ao valor médio ou superior a este valor médio, então o valor é arredondado para a dezena de milhar posterior, ou seja, 40.000. No nosso caso, como o número 35.762 é maior que o valor médio, que é 35.000, significa que este número é arredondado para o 40.000, ou seja, para as 4 dezenas de milhar. Vamos ver o seguinte: Coimbra, 148.443. Isto é constituído então por 14 dezenas de milhar. 14 vezes 10.000 dá 140.000 e 8.443 unidades. A dezena de milhar anterior é 14, ou seja, 140.000, e a dezena de milhar posterior é 15, ou seja, 150.000. Como o valor médio é 145.000 e o nosso número é superior, é maior, 148.443, significa que o arredondamento vai ser feito para a dezena de milhar posterior, ou seja, para 150.000. Portanto, o arredondamento de 148.443 à dezena de milhar mais próxima é 150.000. Vamos ver a questão do número de Faro, 58.051. É constituído por 5 dezenas de milhar. 5 vezes 10.000 dá 50.000 e 8.051 unidades. A dezena de milhar anterior é as 5 dezenas de milhar, ou seja, 50.000, e a dezena de milhar posterior é as 6 dezenas de milhar, ou seja, 60.000. O valor médio já sabemos que é 5,5 dezenas de milhar, ou seja, 55.000. E como o nosso número é maior do que esse valor médio, significa que o arredondamento vai ser feito para a dezena de milhar posterior. Portanto, o arredondamento de 58.051 à dezena de milhar mais próxima é 60.000. Vamos ver o seguinte, referente a Guimarães, 159.576, é constituído então por 15 dezenas de milhar e 9.576 unidades, o que significa que a dezena de milhar anterior é 15, não é? Ou seja, 150.000, e a dezena de milhar posterior é 16, ou seja, 160.000. Como o valor médio é 155.000, é inferior, então significa que o arredondamento deste número vai ser feito para a dezena de milhar
posterior, ou seja, para 160 mil. Significa então que 159.576 arredondado à dezena de milhar mais próxima é 160 mil. O seguinte, Lisboa, 564.657, é constituído então por 56 dezenas de milhar, 56 vezes 10 mil dá 560 mil e 4.657 unidades. Significa então que a dezena de milhar anterior é 56, ou seja, 560 mil, e a dezena de milhar posterior é 57, ou seja, 570 mil. O valor médio é 565 mil, portanto é um valor que é maior do que o nosso número, o que significa então que o arredondamento será feito para a dezena de milhar anterior, ou seja, para 560 mil. Vemos então que o arredondamento de 564.657 à dezena de milhar mais próxima é 560 mil. Vamos ver finalmente o número referente à cidade do Porto, 263.131, é constituído então por 26 dezenas de milhar e 3.131 unidades. Significa então que a dezena de milhar anterior é 26, ou seja, 260 mil, e a dezena de milhar posterior é 27, ou seja, 270 mil. O valor médio será 265 mil. Como o nosso número é inferior, significa que o arredondamento será feito para a dezena de milhar anterior, ou seja, para 260 mil. Sendo assim, o número 263.131 arredondado à dezena de milhar mais próxima é o 260 mil. Vamos ver então o resumo dos arredondamentos à dezena de milhar mais próxima. 35.762 vai para 40 mil. 148.443 vai para 150 mil. 58.051 vai para 60 mil. 159.576 vai para 160 mil. 564.657 vai para 560 mil. E 263.131 vai para 260 mil. Vamos então traçar as barras dos respectivos números, no gráfico de barras. 35.762 arredondado à dezena de milhar mais próxima é 40 mil. Portanto, aqui nos 40 mil traçamos esta linha vertical, que vai definir o fim da barra referente a Beja. Portanto, inicia em 0 e termina em 40 mil. Coimbra, 148.443, arredondado dá 150 mil. 150 mil é uma linha vertical que fica a meio entre 140 mil e 160 mil. Significa então que esta barra inicia em 0 e termina aqui nos 150 mil. 58.051, arredondado à dezena de milhar mais próxima é 60 mil. Aqui nos 60 mil traçamos a linha vertical, significa que ao final da barra inicia em 0 e termina em 60 mil. Guimarães, o arredondamento é feito para 160 mil. Aqui nos 160 mil é o final da barra, inicia em 0 e termina aqui nos 160 mil. Lisboa, o arredondamento é feito para os 560 mil. Aqui nos 560 mil traçamos a linha vertical, é o nosso final da barra, inicia em 0 e termina aqui em 560 mil. Finalmente, no Porto, o arredondamento é feito para os 260 mil. 260 mil temos aqui a linha vertical, que define o final da barra, inicia em 0 e termina nos 260 mil. Temos então aqui o gráfico de barras traçado em função destes arredondamentos. Resumindo, arredondamentos à dezena de milhar mais próxima, temos aqui 40 mil, referente a Beja, 150 mil, referente a Coimbra, 0 a 150 mil, Faro, 60 mil, 0 a 60 mil, Guimarães, 160 mil, 0 a 160 mil, Lisboa, 560 mil, 0 a 560 mil, e finalmente o Porto, 260 mil, que vai desde 0 até aos 260 mil. Vamos então ver a segunda pergunta. Pinta o gráfico circular atendendo aos dados apresentados na tabela, de forma que ele represente o número de pessoas que praticam atividades esportivas no ginásio de uma cidade. Vemos aqui o número de pessoas relativas à prática dos respectivos desportos: natação 120, musculação 90, yoga 30 e hidroginástica 60. Pretende-se representar estes dados num gráfico circular, tendo em conta que cada fatia representará 30 pessoas. Pouso o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. A natação
tem 120 pessoas a praticar natação. Se sabemos que cada fatia representa 30 pessoas, o que nós temos que ver é quantas fatias cabem aqui nas 120 pessoas. Ou seja, dividimos 120 por 30 pessoas, isto é, dividimos o total de pessoas que praticam natação pelo número de pessoas referente a cada fatia, que são 30, e vamos ver quantas fatias é que cabem aqui na natação. 120 a dividir por 30 é a mesma coisa que 12 a dividir por 3. Cortamos este 0 em cima e cortamos um 0 em baixo. Significa então que 12 a dividir por 3 é 4 fatias. Podemos representar então as 4 fatias, que são o número de pessoas que praticam natação. Musculação, são 90. Dividindo 90 pessoas por 30 pessoas por fatia, vamos ver quantas fatias é que representam a musculação. 90 a dividir por 30 é a mesma coisa que 9 a dividir por 3. Corta-se este 0 de cima com o 0 de baixo, portanto 9 a dividir por 3 é 3. Mais 3 fatias. Yoga, 30 pessoas. Então, se 30 pessoas a dividir por 30 dá exatamente uma fatia, que é o número de pessoas por fatia. Temos uma fatia verde, que diz respeito ao yoga, e finalmente, em princípio, o hidroginástica será as outras duas. Vamos confirmar. Dividindo 60 por 30 dá exatamente 6 a dividir por 3, ou seja, 2 fatias. Temos aqui a representação num gráfico circular dos dados referentes à prática destes esportes. Vamos então à primeira questão. Quantas pessoas frequentam este ginásio? Então o número de pessoas do ginásio será igual a quê? Ao número de pessoas que praticam natação, que são 120, mais o número de pessoas que praticam musculação, que são 90, mais o número de pessoas que praticam yoga, que são 30, mais o número de pessoas que praticam hidroginástica, que são 60. Ou seja, 120 mais 90, mais 30, mais 60, isto vai dar um total de 300 pessoas. Este ginásio é frequentado então por 300 pessoas. Segunda pergunta, qual é a moda do conjunto de dados apresentados na tabela? É preciso recordar duas coisas, o que é uma categoria de dados. Uma categoria de dados é um conjunto de dados do mesmo tipo. Neste caso, no ginásio, existem 4 categorias de dados. Uma referente à natação, uma referente à musculação, uma referente ao yoga e outra referente à hidroginástica. E o outro conceito que convém recordar é a moda. A moda o quê? É a categoria com maior frequência absoluta. Isto é, a que possui o valor mais frequente. Neste caso, qual é o valor mais frequente? Este é o valor maior. É a natação, que são 120. Portanto, podemos dizer que a moda do conjunto de dados do ginásio é a natação. Vamos à terceira pergunta. Qual é a atividade cujo número de participantes corresponde a 0,2% do total? Pois bem, o todo, isto é, o conjunto de pessoas que praticam desporto neste ginásio, são 300 pessoas. Então qual é a parte referente a estas 120? Então estas 120 pessoas, por exemplo, o número de pessoas que praticam natação, é uma parte do todo das pessoas que praticam desporto neste ginásio. Então 120 pessoas a dividir por um total de 300 no ginásio, é 120 a dividir por 300, ou a mesma coisa que seja 12 a dividir por 30, podemos simplificar este 0 em cima no numerador com o 0 no denominador, 12 a dividir por 30 é 0,4. Veremos em pormenor o algoritmo já a seguir. Significa então que o número de participantes na natação corresponde a 0,4 do total. O todo é 1, 0,4 é a parte de participantes referentes à natação. Vamos ver outra parte do todo, a referente à musculação. 90 pessoas a dividir por 300 é a mesma coisa que seja 9 a dividir por 30, ou seja, 0,3. Significa então que o número de participantes na musculação corresponde a 0,3 do total. Portanto, o todo é 1, nós aqui já temos 0,4 mais 0,3. Ainda faltam, portanto, 0,4 mais 0,3 dá 0,7, para o todo que é 1, ainda faltam 0,3. Vamos ver a parte referente ao yoga. 30 pessoas a dividir por 300, ou seja, simplificando este 0 no numerador com um 0 no denominador, é a mesma coisa que 3 a dividir por 30, ou seja, 0,1. Significa então que o número de participantes no yoga corresponde a 0,1 do total. Já temos aqui quanto? 0,4 mais 0,3 dá 0,7, mais 0,1 dá 0,8. Para 1 faltam 0,2, que é exatamente o número de participantes na hidroginástica. A parte do todo, referente à hidroginástica, será 60 pessoas a dividir por 300, ou seja, 6 a dividir por 30. É igual a 0,2. Significa então que o número de participantes na hidroginástica corresponde a 0,2 do total. Portanto, a atividade cujo número de participantes é 0,2, que é a nossa pergunta,
é a hidroginástica. Portanto, é a única que corresponde a 0,2. A parte do yoga é 0,1, a musculação é 0,3 e a natação é 0,4. Vamos então ver aqui em pormenor o algoritmo da divisão. 120 a dividir por 300 é a mesma coisa que 12 a dividir por 30, isto é igual a 0,4. Vamos confirmar isso. Será possível dividir 1 por 300? Claro que não. 1 é menor que 300. Temos que baixar mais um algarismo. Será possível dividir 12 por 300? Claro que não, porque 12 é menor que 300. Será possível dividir 120 por 300? Claro que não, porque 120 é menor que 300. Portanto, temos que baixar aqui mais um algarismo, neste caso é o 0, que será a partir de uma vírgula, não é? Será possível dividir 1200 por 300? Claro que é. Qual é o número que multiplicado por 300 é igual a 1200? É 4. Então, 3 vezes 4 é 12, mais 2 zeros dá 1200. 1200 menos 1200 dá 0. Portanto, como o dividendo tem uma casa decimal, o quociente terá que também ter uma casa decimal. Portanto, será 0,4. Vamos então confirmar que 120 a dividir por 300 é a mesma coisa que 12 a dividir por 30. Vamos fazer agora a divisão de 12 a dividir por 30. Será possível dividir 1 por 30? Claro que não, porque 1 é menor do que 30. Será possível dividir 12 por 30? Claro que não, porque 12 é menor do que 30. Então temos que baixar um algarismo, neste caso o 0, a partir de uma vírgula. Será possível dividir 120 por 30? Claro que é. Qual é o número que multiplicar por 30 é igual a 120? É o 4. Então, 4 vezes 30 dá 120. 120 menos 120 dá 0. Como o dividendo tem uma casa decimal, o quociente terá que também ter uma casa decimal. Será 0,4. Como nós podemos confirmar, 120 a dividir por 300 é a mesma coisa que 12 a dividir por 30. Isto é igual a 0,4. Vamos então agora confirmar que 90 a dividir por 300 é a mesma coisa que 9 a dividir por 30. Será possível dividir 9 por 300? Claro que não, porque 9 é menor que 300. Será possível dividir 90 por 300? Claro que não, porque 90 é menor que 300. Temos que baixar um algarismo, será o 0 a partir de uma vírgula. Será possível dividir 900 por 300? Claro que é. Qual é o número que multiplicado por 300 é igual a 900? É o 3. Portanto, 3 vezes 300 vai dar 900. Subtraindo aos 900 que nós temos para distribuir, dá 0. Como o dividendo tem uma casa decimal, o quociente também terá que ter uma casa decimal. Neste caso é 0,3. Vamos então confirmar 9 a dividir por 30. Será possível dividir 9 por 30? Claro que não, porque 9 é menor do que 30. Como não temos mais nenhum algarismo para baixar, vamos baixar o 0 a partir de uma vírgula. Será possível dividir 90 por 30? Claro que é. Qual é o número que multiplicado por 30 é igual a 90? É o 3. Então 3 vezes 30 dá 90. 90 menos 90 é 0. Como o dividendo tem uma casa decimal, o quociente também terá que ter uma casa decimal. Neste caso é 0,1. Podemos então confirmar que 30 a dividir por 300 é a mesma coisa que dividirmos 3 por 30. Neste caso é igual a 0,1. Vamos ao seguinte. Vamos confirmar que 60 a dividir por 300 é a mesma coisa que dividir 6 por 30. Será possível dividir 6 por 300? Claro que não, porque é inferior a 300. 60 a dividir por 300 também que não, porque 60 é menor do que 300. Então temos que baixar um algarismo, neste caso um 0 a partir de uma vírgula. Será possível dividir 600 por 300? Claro que é. Qual é o número que multiplicado por 300 é igual a 600? É o 2. 2 vezes 300 é 600, menos os 600 que tínhamos inicialmente é igual a 0. Como o dividendo tem uma casa decimal, o quociente também terá que ter uma casa decimal, neste caso 0,2. Vamos então dividir 6 por 30. Será possível dividir 6 por 30? Claro que não, porque 6 é inferior a 30. Vamos baixar um 0 a partir da vírgula. Será possível dividir 60 por 30? Claro que é. Qual é o número que multiplicado por 30 é igual a 60? É 2. Então 2 vezes 30 é igual a 60. 60 menos 60 é igual a 0. Como o dividendo tem uma casa decimal, o quociente terá que ter uma casa decimal também. Portanto, podemos confirmar que 60 a dividir por 300 é a mesma coisa que 6 a dividir por 30, neste caso igual a 0,2. Resumindo, a representação no gráfico circular, 120 pessoas é representado por 4 fatias, porque cada fatia são 30 pessoas. Portanto, 30 vezes 4 fatias dá 120. Musculação são 90 pessoas, 3 fatias. Porquê? Porque 3 fatias vezes 30 pessoas por fatia vai dar 90 pessoas.
Yoga é uma fatia, porquê? Porque uma fatia vezes 30 pessoas, que é o que vale cada fatia, é 30 pessoas. E finalmente, a hidroginástica, duas fatias, vezes 30 pessoas, dá exatamente 60 pessoas. Temos então aqui a representação no gráfico circular dos dados das pessoas que praticam desporto neste ginásio. Vamos então às três questões. Quantas pessoas frequentam este ginásio? Então será 120 mais 90 mais 30 mais 60, ou seja, 300 pessoas. Qual é a moda do conjunto de dados apresentados na tabela? Portanto, é a categoria com maior frequência. Neste caso, temos 4 categorias. A categoria com maior frequência é a natação, que são 120. Portanto, a moda do conjunto de dados do ginásio é a natação. Finalmente, a terceira pergunta: qual é a atividade cujo número de participantes corresponde a 0,2% do total? Então, vamos verificar que é a hidroginástica. Se dividimos 60 pessoas, que é uma parte do todo de 300, 60 a dividir por 300, é a mesma coisa que seja dividido por 30, como nós já verificamos, é igual a 0,2. O que significa que o número de participantes na hidroginástica corresponde a 0,2% do total de pessoas que praticam desporto neste ginásio.